Oficial Mariano Sosso, argentino, que é o novo técnico do Sport Clube do Recife. É o 12º treinador estrangeiro diferente da história do esporte. O esporte já teve nomes como Filpo Nunes, Bentancur. Exatamente, Bentancur, vários nomes do mercado sul-americano comandando. O mais recente foi o Gustavo Florentin, paraguaio, que chegou ao esporte em 2021, saiu em 2022, e agora o Mariano Sosso é o 12º treinador estrangeiro. Foi o descobridor de Buffalo. Isso. Não é verdade? Mas também vamos creditar ele a coisas, por exemplo, como Luciano Juba. Luciano Juba foi ele que levou o Luciano Juba para o setor de ataque, fez o Juba render como ponta de fato, porque até então era um lateral. Então, o Florentin teve seus acertos e seus erros, né? Vamos Vamos colocar dessa defensor maneira. Intransigente de Gustavo Florentin. Aí você já está elevando para um outro patamar. Nada a ver com isso aí. Mas vamos lá. O Mariano Sosso foi apresentado hoje de forma oficial. Ele falou muito... os treinadores sul-americanos, Ed, de maneira geral, principalmente os argentinos, na Argentina existe uma cultura muito forte, muito mais forte que a cultura brasileira de se formar treinador, de ter a parte acadêmica do treinador. Então eles têm uma mentalidade de formação de treinadores muito parecida com a mentalidade europeia, por exemplo. Então essa leva de treinadores mais jovens da Argentina falam muito em modelo de jogo, em cultura, em coisas que a gente está acostumado a ver naquele futebol, daquele assunto mais profundo do futebol, sabe? Então ele o tempo todo fez referência a tudo isso, mas trazendo em miúdos, porque o torcedor que tá em casa quer entender o que o Mariano Sosso falou na coletiva. Ele falou muito em jogo ofensivo, ele não abre mão do esporte jogar no campo do adversário, com linhas adiantadas, não abre mão do esporte ser protagonista. Fala o esporte porque agora ele comanda o esporte. Do esporte ser protagonista do jogo. Essa foi a propaganda que foi feita dele, né? Exato. Inclusive ressaltando que é um discípulo de Bielsa e que gosta do futebol ofensivo. Quer dizer, a fala dele foi em torno disso. Foi em torno disso. Ele não abriu mão. Ele disse, olha, eu tenho que me adaptar à cultura do futebol local. Eu tenho que me adaptar à maneira como o torcedor gosta de ver o esporte, mas eu não vou abrir mão de alguns princípios meus, da minha maneira de enxergar o jogo, o que é completamente natural. Então ele falou muito sobre isso, né? Falou muito sobre um time que precisa ser encaixado, precisa ser organizado, não pode sofrer. Então, aspectos técnicos que fizeram com que a gente compreendesse um pouquinho mais do perfil do Mariano Sosso, novo técnico do esporte. Ele já está discutindo, viu, Ed, questão de contratação, de planejamento de elenco, mas hoje o dia foi para conhecer o clube, né? Conhecer a estrutura da Ilha do Retiro, a estrutura do CT em Paratibe e ter as primeiras conversas com a diretoria. Pois a expectativa era essa mesmo, né? Que ele trouxesse esse tipo de discurso, porque foi assim que a primeira informação chegou. É um treinador que propõe o jogo ofensivo o tempo todo, que gosta de um time, né, muito bem distribuído dentro de campo. E antes mesmo do nome dele ser citado, a própria diretoria do esporte já falava disso, né? A gente tá buscando um treinador que faça o esporte ser protagonista, um treinador que faça o esporte jogar um futebol ofensivo, jogo apoiado, aquela coisa toda. Então Mariano Sosso acaba se encaixando nesse perfil que a própria diretoria do esporte estabeleceu antes da chegada dele. Mas... É ver na prática o que é que a gente vai observar e o que vai acontecer. E tem uma coisa também, né, Ed? O treinador sul-americano, quando eu me refiro sul-americano, é claro, sem ser de outras nacionalidades, além da nacionalidade nossa, do brasileiro, ele enxerga no Brasil o melhor mercado do continente, porque de fato é. Então, o esporte acaba sendo uma porta de entrada para o futebol brasileiro para o Mariano Sosso. E ele ressaltou muito isso em entrevista coletiva também, que é uma oportunidade na carreira dele, não deixa de ser. Se ele faz um bom trabalho no esporte, ele ganha um mercado muito grande no futebol brasileiro. E não que eu esteja dizendo que o Mariano Sosso vai usar o esporte como trampolim. Não. Mas ele ganha uma notoriedade, um patamar de notoriedade diferente dentro do mercado continental. Isso é um fato. E ele também levou por esse lado na apresentação no dia de hoje. Queria já chamar a participação dele. Bora lá. Porque teve um fato curioso que eu fiz questão de deixar nessa participação do Mariano Sosso. Ele se comprometeu em aprender português para se comunicar melhor com os jogadores, com a imprensa e com a torcida. Vai fazer um cursinho de português? Vai fazer um intensivão de português, viu? Intensivão. Um intensivão de português. Para poder se comunicar melhor. Exato. E falou sobre essa oportunidade que ele está tendo de treinar o esporte no cenário do futebol brasileiro.
también comparto con los presentes que estoy muy deseoso de poder iniciar un curso intensivo de portugués para poder ir nosotros hacia ustedes, no ustedes hacia nosotros, inclusive con la comunidad, con los hinchas y principalmente con los jugadores que voy a conducir. Bien, me comprometo públicamente. En relación a cuando surge una propuesta laboral, nosotros teníamos mapeado el fútbol brasilero, en este caso porque comparto amistad y un vínculo estrecho con muchos entrenadores que trabajan en esta liga, algunos en Serie A, otros que han tenido experiencia en Serie B, y partiendo del atractivo que le genera a un entrenador participar y competir en el fútbol brasilero por su historia, por el prestigio que otorga, por gestionar futbolistas que a mi entender están a la altura de los mejores del mundo. Bueno, no estoy diciendo ni compartiendo nada nuevo con ustedes. Ahora, mi responsabilidad es poder evaluar quién me está convocando, qué objetivos persigue y cuál es la estructura que tiene el club que ha depositado interés en mi trabajo. Y Sport es una institución, como dije anteriormente, con historia, con una hinchada muy particular en la cual yo me siento representado en la forma de sentir el fútbol, en su pasión. También reconozco que estoy llegando al equipo más grande de Nordeste, de esta zona, y que eso me implica asumir el compromiso de poder pasar por aquí trascendiendo, y esa trascendencia está conectada a construir un equipo donde el hincha se vea representado, reflejado, donde esa identidad nos proporcione poder imponernos en cada campo de juego y alcanzar los objetivos mencionados anteriormente. Tá, então, Mariano Souza, dá para entender muito bem, né, Ed? Ele se comportou de uma forma bastante tranquila. A gente sabe que o espanhol normalmente fala muito rápido, e ele fez uma coisa mais lenta para que a gente pudesse entender plenamente. Deu para entender plenamente. Deu para entender tudo, né? Então o Mariano Souza chegou até com essa preocupação. Pode ser uma atitude pequena, uma palavra dita, mas mostra um certo respeito, né, do treinador que acaba de chegar no Sport Clube do Recife. Mas enfim, ele foi questionado também, Ed, sobre indicação de jogador, se vai trazer jogador do mercado estrangeiro para o esporte. Ele fugiu desses questionamentos de maneira direta, disse que está conversando com a diretoria, mas a gente sabe que isso deve acontecer. Eu dei uma analisada nos times que o Mariano Souza treinou nas últimas temporadas, seja no Equador, na Argentina, no Peru, e eu não vi nenhum jogador que fosse figurinha repetida, aquele jogador que o treinador leva com ele para todo clube que ele vai. Isso já, geralmente, isso é uma pista, né? Porque se tem isso, a gente já vai atrás da história desse jogador que pode pintar no clube que ele assume, né? Que o treinador assume. Mas isso não aconteceu. Agora, é fato que o Mariano Souza, pela experiência e bagagem que ele tem nos clubes que passou, teve contato com muitos jogadores. E aí alguns atletas devem ser indicados à diretoria do esporte, os nomes devem ser debatidos e é possível sim, já que o torcedor está tão ansioso para saber disso, é possível sim que o esporte tenha gringos no elenco para essa temporada 2024, viu, Ed? É bem natural que isso ocorra, né? Afinal de contas, ele tem lá os seus conhecimentos na região onde sempre atuou e vai em busca de jogadores que ele pode considerar uma referência para o próprio time do esporte. Isso é muito natural que aconteça. Exato. E só uma coisa também, né? Muita gente colocou, mas o Souza não conhece o mercado da Série B, o mercado brasileiro nordestino. Só que tem que lembrar uma coisa, né, gente? O esporte tem um departamento de análise de desempenho, de análise de mercado,
que faz o levantamento desses jogadores baseado no estilo de jogo do Mariano Sosso, que já chegam as informações bem mastigadas para a comissão técnica, para a diretoria. Isso facilita muito, muito mesmo o conhecimento de mercado de um novo treinador. Agora, vamos traçar um paralelo de realidade? Hoje, por exemplo, o Santa Cruz, do departamento de futebol, e quem disse isso foi o Francisco Salles aqui na Rádio Jornal, no Fórum Esportivo da última segunda-feira. O departamento de futebol do Santa Cruz hoje é o Francisco Salles e o Itamar. Os dois estão captando jogadores. Se o Mariano Sosso chega numa realidade como essa, ele teria muitos problemas. O Sport hoje tem uma estrutura maior de análise de mercado que facilita o entendimento do Mariano Sosso a respeito do mercado que o Sport pode explorar. Pois é. Então, partindo desse princípio, praticamente começa a era do Sosso no Esporte Clube do Recife. Exato. E o ritmo de contratações se intensifica a partir de quando, Antônio Gabriel? Deve se intensificar a partir de agora, viu, Ed? Principalmente a questão das renovações. Por exemplo, o Sport hoje anunciou a renovação até o dia 30 de novembro de 2024 do Alisson Cassiano, zagueiro que disputou essa temporada 2023 no Leão. Pra mim, uma renovação acertada, Ed. Não é um jogador que tem um alto custo dentro do elenco. Foi um zagueiro que, quando foi utilizado, não comprometeu e fez até bons jogos. Então, é uma peça interessante que fica nesse esqueleto do Sport para a temporada 2024. Outros nomes que já tinham algumas negociações por permanência acabaram sacramentando, de fato, essa permanência na Ilha do Retiro para o ano que vem. Por exemplo, Alan Ruiz. Confirmou? Não está oficializado, mas fica no Sport para a temporada 2024. O Alan Ruiz, a gente vinha conversando com os agentes do Alan, com o staff do Alan, e eles diziam, olha, o Alan tem interesse em ficar, mas a gente precisa saber quem é o novo treinador, precisa conversar a questão financeira. Pelas informações que a gente tem, o anúncio do Mariano Sosso foi determinante para a permanência do Alan Ruiz. Então o Sport já vai permanecer com o argentino, com o treinador argentino também, com o Mariano Sosso. A gente falou de gringos no elenco, né? O Sport tem dois, né? Tem o Alan Ruiz e tem também o Rosales, que permanece na ilha, já que ele tem contrato visando o ano que vem. E sobre outro gringo, Facundo Labandeira, está fora. Está fora, o Sport não tem interesse na renovação de contrato, informação que a gente apurou no dia de ontem. E o Facundo Labandeira, depois de 2 temporadas, deixa o Leão, tem contrato terminando nesse mês de dezembro, no final do ano, de fato. E aí o Facundo Labandeira não permanece na Ilha do Retiro pro ano que vem. Pois é, eu também acho que não deveria continuar pelas oscilações que a gente tanto fala aqui, tanto dele como do Edinho, mas Edinho tem a preferência de continuar, né? O Edinho tem a preferência de continuar pelas informações que a gente tem, tá? O Fortaleza já deu o sinal verde para um reempréstimo do atleta, então o Edinho vem negociando com o Sport, apesar de ter propostas também de outros clubes. Uma situação também que a gente apurou, Ed, que a gente confirmou essa notícia também, a respeito do Jorginho. O Sport vem tratando o Jorginho com uma certa prioridade para renovação de contrato, mas existem propostas do exterior pelo jogador. Então, o Sport nesse momento internamente não está vendo com tanto otimismo a permanência do Jorginho, mas segue tentando a renovação de contrato com o meia do Sport. Aquela possibilidade lá atrás do Jean Carlos, aquilo ali ficou definitivamente afastado. Totalmente afastado, né? Assim, até a própria diretoria de futebol do Sport, na coletiva de apresentação, deixou claro que não existe nada pelo Jean Carlos. Absolutamente nada. Então, é algo que a gente descarta a respeito do Jean Carlos para a próxima temporada no Sport. Inclusive, ele deve até acertar com Juventude, né? Tem uma notícia lá no sul do país dando conta disso. Pois é, mas o Sport vai precisar, caso não renove com o Jorginho, em função dessas propostas no exterior, correr atrás desse meia, que é um jogador, inclusive, difícil de se encontrar no futebol brasileiro. Posição difícil, posição complicada, cara, escassa. A gente sabe disso pelas conversas que a gente tem, pelo que a gente vê do mercado por aí. Então, o Sport, principalmente se não contar com o Jorginho, vai ter que, de fato, ir atrás desse meia para a próxima temporada. E também tá tendo dificuldade de ir atrás de um 9, viu, Edinaldo? Pois é, rapaz. Ontem a gente conversava aqui sobre essa possibilidade de retomada de negociações com Wagner Love. E aí ficou em quê? Em que pé está? O Sport vai continuar insistindo com ele? Vai permanecer com ele? Após a coletiva de hoje do Mariano Sosso, eu conversei com o Guilherme Falcão, que é membro do comitê gestor do Sport, e perguntei, olha, e aí, Guilherme, tem alguma novidade? Vocês estão conversando mesmo?
Ele fez questão de dizer o seguinte, Ed, olha, Wagner Love hoje não é jogador do Sport, não tem nenhum vínculo com o Sport Clube do Recife, mas as conversas estão acontecendo. Isso não impede do Wagner Love, possivelmente, quem sabe, enfim, renovar o contrato com o Sport. As conversas estão acontecendo, mas ele preferiu não cravar nada em relação à possível permanência do Wagner Love. O fato é que ele não é jogador do Sport, o contrato já foi expirado e ele, a princípio, pelo menos por agora, não segue na ilha, mas tem negociações, tem conversas para permanecer no Sport Clube do Recife. Uma outra notícia que a gente recebeu no dia de ontem é em relação ao zagueiro Sabino. Sabino teve uma fissura no pé esquerdo. O Sport... Foi cirurgiado, foi? Foi. O Sport, a princípio, tentou um tratamento mais conservador, sem intervenção cirúrgica, mas acabou se chegando à conclusão de que, de fato, era melhor fazer uma cirurgia. O procedimento foi realizado ontem, em Santos, lá no interior de São Paulo, se não me engano, foi em Santos. Já tá tudo certo com o Sabino e ele tem um prazo de recuperação que pode chegar até 60 dias. Então o Sabino já começa a temporada do Sport no DM por conta dessa cirurgia que fez, uma lesão de fissura no pé esquerdo que foi identificada na reta final da temporada. O meu amigo Léo Damasceno, grande rubro-negro, está perguntando aqui se houve alguma sondagem para o goleiro Matheus Cavicchioli, né? Teve alguma sondagem para ele, não? Matheus Cavicchioli já defendeu as cores do Sport, estava no América Mineiro. Eu vou apurar essa situação. A princípio eu não tenho nenhuma notícia relacionada a isso, mas vou apurar essa situação e trago para você aqui, viu, Ed? Pronto, vai entrar aqui na agenda, viu, Léo? Grande abraço, obrigado pela audiência. Ok? Ok. Aí, portanto, o Sport trazendo hoje como tema principal a apresentação oficial do Mariano Sosso, novo técnico do Sport. E com aquele discurso que a gente já esperava, né? Falando aí em imprimir um estilo realmente ofensivo na equipe rubro-negra da Ilha do Retiro. São 18 horas 27 minutos.